Vamos hoje iniciar uma série nova de vídeos, neste caso sobre a utilização do AutoCAD. O AutoCAD é uma ferramenta de desenho, um CAD, um Computer Aided Design, que ficou muito popular nos anos 90 do século passado em Portugal, por substituir as folhas tradicionais de desenho. No fundo, inicialmente começou, por e simplesmente, como uma ferramenta de desenho. Hoje, obviamente, tem muito mais funções, mas de qualquer modo, o nosso objetivo na disciplina de geometria aplicada será utilizá-lo de modo a substituir de modo digital a utilização do desenho manual. Quando abrem pela primeira vez, aparecerá uma janela semelhante. Obviamente não terão aqui estes desenhos, que são desenhos que eu já utilizei recentemente, e o que poderão fazer é criar um novo, carregando aqui no botão New, ou se estiver em português novo, e ao abrir o AutoCAD vai-vos aparecer uma janela que será esta aqui, este grande quadro branco, que é a janela que corresponde, no fundo, à folha, à nossa área de trabalho. O AutoCAD, neste caso, funciona exatamente como se fosse uma folha, na qual o cursor que nós temos aqui vão ser as réguas, onde nós depois podemos desenhar os diversos elementos que pretendermos. Um, a organização do AutoCAD é depois muito semelhante à organização de qualquer software deste género, ou seja, uma área de trabalho, uma área de menus em cima, como se vê aqui, e normalmente depois uma área lateral onde nós podemos ter algumas funções adicionais. O AutoCAD, para poder desenhar e criar elementos de desenho, funciona quer por comandos, ou seja, eu posso digitar na consola aquilo que pretendo. L corresponde a linha, não é? C corresponde a círculo. Depois existe uma série de comandos que nós podemos ver como funcionam, ou podemos também usar as opções de desenho. Em algumas das versões que vocês instalarão, as opções estão aqui ao lado. No fundo aqui nós podemos utilizar um, a hipótese daqui no draw, no desenho, não é? Quando carregamos nesta hipótese, nós aparecem-nos aqui todas as ferramentas básicas de desenho. A linha será aquela, digamos, mais habitual. Um, a polilinha, já veremos depois o que significa uma polilinha. Podemos usar um retângulo, o círculo, o arco, portanto, tudo aquilo que são os elementos básicos do desenho. Uma das coisas fundamentais no AutoCAD é a situação relativa às unidades com que nós trabalhamos. O AutoCAD é de base um programa de desenho que foi muito utilizado no início para o desenho de mecânica, e o desenho de mecânica de peças é feito em milímetros. Por isso mesmo, uma unidade aqui no AutoCAD, se nós imprimirmos direto, significa 1 milímetro. Em termos de arquitetura, convencionou-se, não é que esteja escrito em lado nenhum, mas convencionou-se, e todas as pessoas, todos os arquitetos funcionam assim, que uma unidade aqui significa 1 metro, o que quer dizer que nós vamos ter que depois fazer a conversão. Uma das hipóteses também que nós temos aqui, nesta barra de baixo, mesmo ao fundo, é a possibilidade, por exemplo, de ter uma grelha ahm, que nos pode, digamos, ajudar. Podemos colocar aqui e quando colocamos, isto vai disponibilizar uma grelha que nos poderá ajudar, digamos, a desenhar, para termos uma base como se fosse um papel quadriculado. Se carregarmos em cima deste símbolo com o botão do lado direito, podemos abrir o Grid Settings, e neste caso, por exemplo, aqui podemos dar o espaçamento. Está com 0,5, que significa 0,5 milímetros, mas se nós pensarmos na lógica da arquitetura do metro, significa que à escala nós teremos cada um destes quadrados com 50 centímetros de lado. Para além disso, outra situação básica do desenho, portanto, convém saber logo à partida, é a possibilidade de nós usarmos, que é mais uma das hipóteses que está aqui em baixo, que é este símbolo, que é o snap.
O snap significa que nós, ao desenharmos, o cursor vai identificar diversos elementos que nos podem ajudar. Um, Se nós carregarmos aqui nesta setinha, vamos ver todas as hipóteses que estão selecionadas. O endpoint, portanto, o fim das retas de qualquer elemento, o ponto do meio, midpoint, o centro, as interseções, as tangentes, portanto, todos esses elementos podem ser, digamos aqui, utilizados. Isto é muito útil porque quando nós queremos fazer com rigor um desenho e queremos, por exemplo, iniciar uma linha um, colada a outra linha que já está, ou no seguimento de outra linha que já está, nós temos que ir diretamente ao endpoint. Não podemos tentar com que seja mais ou menos, digamos, no endpoint. Tem que ser mesmo no endpoint. E por isso mesmo, isto vai permitir utilizar, digamos, isso. Nós aqui podemos ligar e desligar o snap. Por outro lado, do mesmo modo, também aqui em baixo podemos ligar e desligar a grelha. Outra situação interessante é, por exemplo, se eu escrever aqui linha, um, possibilita-me começar a desenhar uma linha. Basta-me fazer um clique para ele iniciar um primeiro ponto e depois poder esticar a linha e posso digitar qual é a dimensão que esta linha vai ter. Um, o que acontece é que, como se percebe, isto está livre, ou seja, se eu não tiver cuidado e quiser fazer uma linha completamente ortogonal e plana, pode-me acontecer que não o faça porque o cursor pode estar 1 milímetro ou dois acima daquilo que eu quero. Por isso mesmo, existe uma opção, que é esta aqui, que é o ortogonal, o ortho, o que significa que se eu virar o cursor para cima ou para baixo, ele anda-me sempre nos 90 graus, e se andar para um lado e para o outro, ele vai andar sempre na horizontal, portanto, sempre na horizontal e sempre na vertical, o que me permite, como auxiliar, estar sempre, digamos, como se estivesse a funcionar com uma régua. Do mesmo modo, também posso aqui ligar e desligar o orton, porque em determinada altura pode-me dar jeito conseguir ou querer fazer ângulos e por isso mesmo convém-me desligar a função do orto. No fundo são estas, digamos, o enquadramento base relativamente ao AutoCAD que nós podemos ver. Outra questão interessante será a configuração da cor do ecrã. Se nós escrevermos config, vai-nos aparecer esta janela e uma das opções é Files. Isto é importante porque convém que nós tenhamos a consciência de que o AutoCAD não faz saves automáticos, a não ser, desculpem aqui, no Open and Save, não faz saves automáticos, a não ser que nós configuremos aqui. Neste caso, podemos configurar também a versão dos desenhos, o que é importante, porque, por exemplo, eu estou a trabalhar na versão 2024, mas se eu fizesse o save diretamente na versão 2024, se eu tivesse uma versão mais antiga do AutoCAD, o desenho não ia abrir. Portanto, convém nós termos sempre aqui configurado uma versão bastante mais antiga para que se possa partilhar o ficheiro com outras pessoas. E por outro lado, aqui temos a opção do Automatic Save, que convém estar selecionada, e o número de minutos com que o programa vai fazer a gravação automática dos ficheiros. A questão do ecrã e da cor do ecrã, aqui no display. No display temos uma das opções aqui que são as cores. Quando nós carregamos em cores, podemos vir aqui ao background, aqui nesta primeira hipótese, e neste caso eu tenho branco, mas por exemplo posso selecionar qualquer cor. Posso selecionar, por exemplo, aqui um cinzento, e tenho, por isso simplesmente que for, colocar aqui Apply and Close, Apply, OK. E neste caso já não tenho, vou retirar a régua, já não tenho o fundo branco, mas tenho o fundo cinzento, portanto posso pôr com a cor que me interessar, de modo a que me seja mais visível o meu trabalho.